No Acre são 7 horas mais 15 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, hoje 18 de maio, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. E para você que liga o seu televisor agora, eu gostaria de relembrar que todas as informações, todas as notícias que já foram exibidas no primeiro e no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o nosso site, que é o www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu volto conversando com Daniel Queiroz de Santana, nascido em 4 de agosto de 1980, casado, natural de Rio Branco, filiado ao Partido dos Trabalhadores, é servidor público estadual concursado. Daniel Queiroz de Santana, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre, a UFAC, mestre em Direito com concentração na área de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi diretor-presidente da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur entre os anos de 2007 a 2011, no governo de Binho Marques do PT. Foi secretário de Estado de Educação e Esporte no primeiro mandato do governador Tião Viana. Militou no movimento estudantil e atuou no movimento cultural como músico e produtor, tocando em bandas como Estação Zen e Filomedusa e como fundador do Festival Varadouro de Música Independente. Em 2014, foi candidato ao cargo de deputado estadual pelo PT, sendo eleito com 7.499 votos, segunda maior votação nominal do pleito e a terceira maior de todas as eleições do Estado. Eu converso hoje com o deputado estadual Daniel Zen. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado. É uma honra tê-lo aqui. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez. Deputado, Primeira vez contigo. Primeira vez comigo. A gente já começa falando da eleição do PT. Certo. No último dia 5, aconteceu o 6º Congresso Estadual do partido, onde o senhor foi homologado aí como novo presidente do partido no Estado, por unanimidade. Quais são os novos desafios do seu partido hoje? Olha, foi bom ter começado com esse assunto, porque para a gente, mesmo nesse cenário que a gente está vivendo de uma aguda crise política, eu acho que daqui a pouco é inevitável falar desses novos fatos que vieram à luz ontem, né, à noite e durante toda a manhã de hoje. Uma bomba mais, né? Uma bomba aí, uma prisão de procurador da República, né, gravações envolvendo o presidente da República, senador da República. Mas, para mim, é uma honra presidir o partido, a agremiação a qual eu sou filiado, né? E a gente tem que saber e lidar com esses problemas, mas também pensar sempre pelo lado positivo. O PT é um partido que gerou muitas transformações positivas para o povo brasileiro. E aqui no Acre não tem sido diferente. Nossos governos têm sido a possibilidade do partido exercitar nos cargos públicos, nos mandatos, nas prefeituras, no governo do Estado, aquelas ideias que trabalhou historicamente ao longo dos seus anos, desde a sua fundação, passando pelos seus congressos, seus debates internos, suas instâncias partidárias. Então, exercer o poder e poder, no exercício do poder, conseguir realizar determinadas ações, determinados programas governamentais que se inspiram nos debates e nos assuntos tratados no partido é muito bom. E o nosso desafio não é só o de fortalecer o partido, os embates eleitorais que virão, mas também construir e fortalecer essa nossa unidade da Frente Popular. Essa semana, na verdade, esses 10, 15 dias depois do Congresso, que você mencionou, nós conseguimos dar o fechamento àquelas providências mais internas partidárias, né? Composição das instâncias, diretório, comissão executiva. E ontem nós iniciamos uma rodada de conversas com os partidos da Frente Popular. O que eu tenho dito para os companheiros dirigentes partidários, olha, a mim e a essa direção agora eleita junto conosco, não interessa só trabalhar o crescimento e o fortalecimento da sigla Partido dos Trabalhadores. Nós queremos trabalhar a unidade da Frente Popular, queremos que os partidos da Frente Popular cresçam conosco. Então nós iniciamos essa rodada de conversas que eu espero concluir até domingo, porque no domingo nós teremos uma reunião do Conselho Político da Frente Popular, envolvendo todos os presidentes de partido. É a oportunidade em que o PT vai informar de modo oficial aos partidos aquilo que deliberou no Congresso, as pré-candidaturas a Senado, pré-candidaturas ao governo, e também vai poder ouvir dos partidos o que os partidos têm para colocar também, seja nomes. Agora, o que a gente tem colocado também, além desse nosso desejo de que os partidos cresçam junto conosco e que a gente fortaleça a unidade da Frente Popular, é que para nós não interessa só a discussão dos nomes. A discussão dos nomes é uma consequência natural que vai acontecer, afinal de contas nós teremos candidatos em 2018, assim como também em 2020, 2022 e assim por diante. Nós queremos debater como que nós, partidos da Frente Popular, vamos apresentar para a sociedade, para a população, para o povo, para os eleitores,
Quais são as ideias que nós vamos apresentar? Qual é o nosso projeto que, ao mesmo tempo, faz um balanço de 20 anos desses nossos governos que vão completar em dezembro de 2018 e o que nós estamos pretendendo para os próximos 20 anos? Quais são as ideias novas, quais são os projetos, quais são os programas, o que nós vamos dialogar com a sociedade e construir junto com elas, porque nós queremos debater isso com os sindicatos, com os movimentos sociais, com os partidos políticos, a militância, a sociedade como um todo, né? E de que forma que nós vamos, então, nos colocar para o debate, e é esse debate que nós queremos fazer ao longo desses próximos 1 ano e meio, antes do período eleitoral de 2018, que, vamos dizer assim, vai fundamentar o nosso programa eleitoral, a forma como nossos candidatos vão se apresentar, e eu acho que essa é a riqueza do debate. É claro que a gente tem que discutir nomes, nossos candidatos majoritários, nossas chapas de deputado estadual, de deputado federal, mas nós queremos discutir com a sociedade muito mais além do que nomes. Nós queremos debater, fazer o bom debate da construção de ideias, de projetos e de programas. Quando o senhor fala da questão de debater nomes, de apresentar os nomes, muito se cogitava no início desse processo de eleição do Partido dos Trabalhadores que o novo presidente seria o Cesário Braga. O senhor disse que não queria, porque é líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, é deputado estadual e que não teria ali o tempo suficiente para se dedicar ao partido. Depois de umas conversas com alguns caciques, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores, o senhor aceitou ser presidente. O que fez o senhor mudar? Olha, na verdade eu fui convencido a partir de vários fatores. O primeiro é a aceitação, a compreensão do próprio companheiro Cesário, que era o nome que nós viemos trabalhando, eu inclusive, né, era o nosso desejo, o meu desejo também de que ele viesse a ser o nosso presidente, mas nós precisávamos e nós tínhamos já um entendimento anterior a esse debate de quem seria o presidente do Partido dos Trabalhadores, de que nós deveríamos obter a unidade plena, total e absoluta. A partir de uma compreensão nossa, que o nosso embate, os nossos enfrentamentos, as nossas batalhas não são internas. E o PT tem essa característica porque é um partido muito grande, um partido que tem na sua construção, na sua concepção, a questão de agrupamentos internos, forças internas, que nós chamamos de tendências, alguns chamam de correntes, alguns chamam de forças, mas é uma característica dos partidos, vamos dizer assim, plurais, em que tem no seu estatuto, inclusive, o pluralismo de ideias. Então, o direito à tendência ele é assegurado no próprio Estatuto do Partido dos Trabalhadores. Daí, às vezes, a dificuldade de consensuar ou de se chegar à unidade interna. Quando nós deliberamos com o conjunto das forças internas do partido que nós não deveríamos perder as nossas energias, dissipar nossas forças com disputas internas, que nós trabalharíamos incessantemente, incansavelmente para obter essa unidade, e o Estado do Acre foi o único Estado. E esse ano, nesse mesmo período, acontecer esse processo de eleições do partido nos diferentes estados, nos todos os estados brasileiros, o Acre foi o único que conseguiu construir essa unidade nos 22 municípios e também no diretório estadual. E aí foi justamente em nome dessa unidade, para não haver nenhuma divergência, por menor que seja, que nós entendemos, e o companheiro Cesário abdicou, e acabou que eu fui convencido pelos companheiros a aceitar esse desafio, ainda que seja um desafio que se acumule com outros desafios, com o nosso mandato de deputado estadual, com a liderança do governo na Assembleia, e outros desafios que estão sendo colocados pelo próprio partido para a gente no horizonte de futuro. Quando o senhor fala também das eleições de 2018, durante o mesmo congresso, o 6º Congresso Estadual do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu ali no Resort Hotel, foram apresentados 2 nomes para disputar o Senado nas eleições do ano que vem, do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ney Amorim, e do senador Jorge Viana. Perfeito. Agora vocês disseram que vão apresentar esses nomes para os demais partidos. Apresentar de que forma? Não já está definido? Não seriam eles os candidatos? Olha, existe hoje, nós temos, e como eu coloquei, nós temos feito conversas com os partidos, e o que nós vamos fazer na próxima reunião do Conselho Político da Frente Popular, isso já foi abordado, esse tema já foi abordado em reuniões anteriores da Frente Popular, inclusive uma que aconteceu antes, 2 semanas antes do Congresso do PT, apresentar de forma oficial. Porque uma coisa são os dirigentes ou algum grupo desejar ou indicar ou apontar o nome A, B ou C. Dessa vez o que acontece? O nome do senador Jorge Viana, como um grande patrimônio político do Partido dos Trabalhadores, como, na nossa humilde opinião, o melhor senador da República hoje, dentre os 3 senadores que o Acre tem no Senado, a gente
e o nome do companheiro Ney Amorim, presidente da Assembleia, deputado estadual, são os dois nomes que foram referendados e aprovados pelo conjunto de todos os delegados. Ali nós tínhamos representantes, 300 delegados, representando os filiados, os militantes dos 22 municípios acreanos. Então, quando você faz isso dessa forma, é uma forma, vamos dizer assim, além de oficial, uma forma que vem legitimada pelo conjunto do partido como um todo. Mas isso apenas dentro do grupo do Partido dos Trabalhadores. Jorge Viana, claro, a gente sabe que seria candidato natural, por ser senador. Agora, por ter outros partidos compondo a Frente Popular, vocês não acreditam que deveria o recuo e outro partido indicar o segundo nome? Aí é o processo. Aí o Partido dos Trabalhadores faz a sua indicação dos seus nomes, senador Jorge Viana, deputado Ney Amorim, ambos para concorrer às 2 vagas ao Senado, e submete esses nomes à apreciação do Conselho Político da Frente Popular. O que nós temos ouvido preliminarmente, e é claro que isso vai ser debatido nas reuniões do Conselho Político, é uma boa aceitação, uma boa receptividade, seja pelos Ney tem o apoio de vários partidos, né? Ney tem o apoio de partidos, Jorge Viana tem o apoio também dos partidos e a compreensão de que é o candidato natural e que nós temos um compromisso e um dever de honra com a reeleição do senador Jorge Viana, e o Ney como aquela pessoa que personifica também uma candidatura jovem, uma candidatura nova, de uma pessoa que tem todo um histórico de ter nascido dentro do Partido dos Trabalhadores, filho do seu Josué, que foi um dos nossos primeiros vereadores eleitos pela sigla aqui na capital, em Rio Branco. Cresceu ali na militância de juventude do partido, está no 3º mandato na Assembleia Legislativa e é uma pessoa de um trato democrático e que aprendeu muito com o senador Jorge no decorrer dessa nossa trajetória política, que começou lá atrás, quando o Jorge foi prefeito e depois governador por 2 vezes e agora senador. Então, ambos, nós do Partido dos Trabalhadores, acreditamos que são pré-candidaturas que se complementam e que têm toda a legitimidade para serem apresentadas para a Frente Popular. Mas, como você colocou, vai depender dessa análise da Frente Popular e vai depender se os partidos também não vão pleitear outras posições. Agora, o que eu te coloco assim de antemão é que nessas nossas conversas que nós temos feito com o partido, tem tido uma aceitação muito boa essa nossa indicação, esse apontamento dos 2 nomes como pré-candidatos ao Senado. No mesmo Congresso, os 22 delegados decidiram ainda que os nomes do atual prefeito Marcos Alexandre, da vice-governadora Nazaré Araújo e o seu nome serão apresentados para disputar o governo. Qual a sua avaliação? Olha, eu acredito que nós temos esses 3 nomes. Aí eu já lhe pergunto, lhe interrompendo, delegado Emilson Faria, secretário de Segurança, já foi aí tirado de campo? Não, o delegado Emilson, inclusive na nossa moção que nós apresentamos, que nós aprovamos no Congresso, tem a indicação dos 3 nomes, como você bem colocou, nosso prefeito Marcos Alexandre, que é um grande prefeito, vem de 2 vitórias em eleições majoritárias municipais para prefeito eleito e reeleito, e vem fazendo uma administração brilhante, belíssima, com um grande trabalho, sobretudo não só nas ações, na execução das ações da prefeitura, mas também na relação que ele constrói com as comunidades, com as lideranças comunitárias dos bairros, com os munícipes de uma forma geral, os nossos cidadãos de Rio Branco. Marcos tem uma habilidade política grandiosa, assim como tem a nossa vice-governadora Nazaré Araújo, que coordena toda uma área de trabalho voltado para as minorias, é a pessoa que dentro do governo Tião coordena o trabalho de políticas setoriais das mulheres, junto com a secretária extraordinária de políticas para mulheres, é a pessoa que coordena o trabalho relacionado à drogadição, à dependência química no Estado, a questões delicadas como gravidez na adolescência, há todo um trabalho que a nossa vice-governadora faz, além de ter uma biografia belíssima, filha do nosso primeiro governador eleito, e afastado pela ditadura, Zé Augusto Araújo, uma procuradora do Estado com uma carreira brilhante. Doutor Emilson está sendo indicado, e nós colocamos na nossa moção, na nossa resolução que nós aprovamos no Congresso, que o PT também acolhe a indicação do doutor Emilson como pré-candidato pelos outros partidos. Na verdade, há uma conversa, e eu conversava com o presidente do PDT nesses dias, e já foi feito um convite para o delegado Emilson, e a gente tem aí... Para que ele fosse para o PDT? Que ele se filie ao PDT, já que hoje ele não é filiado a nenhum partido. E eu acredito, é claro que eu não posso falar pelo PDT, mas na conversa que tive com os dirigentes partidários do PDT, há uma tendência, há um indício de que ele possa vir a ser apresentado como um pré-candidato
do PDT. Mas essa aí não é uma estratégia de uma possível candidatura dele? O desgaste do PT, vamos apresentar ele pelo PDT? Não seria mais ou menos esse caminho? Olha, eu acho que qualquer um dos 4 nomes, e eu fico muito honrado, digo com sinceridade, de ter o meu nome incluído nesse rol, porque eu acho que, é claro que a gente tem o nosso prefeito Marcos Alexandre como hoje, se a eleição fosse hoje, digamos assim, ou nos próximos dias, ele é o candidato dentre os pré-candidatos, dentre esses 4 mais bem avaliado. Apontados, que é o mais bem avaliado, até porque é o prefeito que está no exercício do cargo, né, que vem de 2 eleições majoritárias, diferente dos outros 3, incluído que temos experiência em eleições proporcionais ou que não temos experiência em eleições, no caso do Dr. Emilson, nosso secretário de Segurança Pública, que está fazendo um trabalho brilhante, né, nessa questão do combate ao crime organizado, à criminalidade, seja do ponto de vista das melhorias no sistema penitenciário, dos equipamentos, de veículos, seja na concepção e na forma como tem abordado esse enfrentamento. A gente vê que o Acre não está distante do Brasil nessas questões de como sofre o impacto do crime organizado, mas aqui o enfrentamento se dá de uma forma mais consistente, mais organizada. Nós temos, é claro que há uma sensação de insegurança por parte da população, que às vezes aumenta, às vezes diminui, mas quando a gente analisa os dados objetivos da segurança pública, a gente vê uma melhoria nos indicadores relacionados a furtos, a roubos, a crimes como patrimônio, crimes contra a vida, inclusive uma redução drástica nos indicadores de homicídio. Agora, é claro que a gente sabe que, e o secretário tem feito isso, é um enfrentamento que é diário, é cotidiano. Às vezes você faz uma semana, ali, um mês de trabalho brilhante na redução do crime e acontece um incidente num determinado bairro, numa determinada localidade, um município, onde acontece 1, 2 homicídios, aí isso traz uma sensação de segurança muito grande para a pessoa. Mas o que eu queria dizer para ti é o seguinte, eu acredito que qualquer um desses nomes, transcorrido o prazo necessário para que esses nomes sejam avaliados pela população, do ponto de vista da aceitação, do ponto de vista de como a população avalia essas pré-candidaturas, e lá na data certa ser feita uma escolha a partir de um debate, a partir também de uma... Eu acho interessante para a democracia, seria muito ruim para a democracia interna nossa da Frente Popular, que a essa altura do campeonato, estando nos primeiros meses, por exemplo, da administração do prefeito Marcos Alexandre, a gente já chegasse aqui e dissesse, eu na condição não de pré-candidato, mas de dirigente partidário, e falasse para você e para todos que estão nos assistindo, dissesse, olha, o nosso candidato é o prefeito Marcos Alexandre. Eu acho que isso é ruim para o processo democrático. Eu acho que a gente tem que oportunizar que a população também aprecie outros nomes e vá dizendo, ainda que lá no final confirme, não, olha, nosso candidato é o prefeito Marcos Alexandre. Ou, olha, nosso candidato é o líder do governo na Assembleia, o deputado Daniel Zen, ou a vice-governadora Nazaré Araújo, ou o secretário de Segurança Emilson Farias, ou outro nome que os outros partidos da Frente Popular de repente venham apresentar e que também possam ter essa oportunidade de serem avaliados pelo crivo da aceitação popular e também do seu trabalho, do que vem realizando, cada um na sua trincheira, cada um no seu espaço. E o importante é que da nossa parte, e eu tive a oportunidade de conversar com todos os nossos pré-candidatos, conversei com o Marcos Alexandre várias vezes, nós temos conversas frequentes com a nossa vice-governadora Nazaré, com o secretário Emilson, inclusive para dizer, e eles também, sempre reafirmando isso de forma muito tranquila, que nós estamos unidos nessa batalha. Agora, deputado, um fato que eu não poderia deixar de citar aqui com o senhor, aproveitar a sua vinda aqui ao Bom Dia Rio Branco, é que essa semana toda movimentou ali, pautou os debates da Assembleia Legislativa, que é a construção do Museu dos Povos Acreanos. Perfeito. Que será construído ali no antigo Colégio Meta, um prédio antigo, construído na década de 60, né, que sediou o Colégio dos Padres, Colégio Meta, e que foi desapropriado para dar lugar a esse museu. Segundo a oposição na Assembleia Legislativa, o investimento é muito alto quando se tem outras áreas que deveriam receber os investimentos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, a oposição basicamente abordou 2 questões. Na verdade, várias questões, mas 2 questões de forma mais contundente. A primeira, de que o Estado estaria fazendo um investimento muito alto, como você bem disse, em detrimento ou em desfavor de investir em outros espaços de cultura, de memória, os outros museus, as outras galerias de arte. Que segundo eles estariam abandonados, fechados. O que eu disse para os colegas da oposição, o que eu disse para a comunidade, para a população em geral? No mesmo dia em que o governador assinou a ordem de serviço para a construção do museu, ele também anunciou
o encaminhamento dos processos de licitação para as obras de reforma e revitalização de 21 espaços de cultura, incluindo a Biblioteca de Rio Branco, a Biblioteca dos Rio do Sul, Memorial dos Autonomistas, Museu da Borracha, Palácio Rio Branco e tantos outros. Então, esse fato, vamos dizer, ele já combate e já dá uma resposta a esse argumento de que o Estado estaria construindo uma grande obra, um grande museu, quando os outros museus já existentes, menores, estariam sendo esquecidos. Não, isso comprova. Olha, mas por que não foi dado também manutenção cotidiana desses espaços para que eles não viessem a fechar? Nós temos que lembrar que nós passamos por um período de 2 anos de muita crise. Na verdade, desde o ano de 2012 até o ano passado, de 2016, nós tivemos um problema de receita, de redução da receita de arrecadação de impostos. O senhor que foi secretário do Binho, secretário do Tião Viana no primeiro mandato, houve mudança de orçamento entre Binho e Tião? Sem dúvida nenhuma. O que houve, na verdade, e esse é um mérito tanto do governador Binho como do governador Tião, é que no período do governo Binho, nós tínhamos uma situação econômica bem mais favorável. De todos os nossos governadores, Jorge, Binho e Tião, o governador Binho foi o que encontrou o ambiente econômico do Brasil e do Estado mais favorável do ponto de vista da receita tributária, porque vivia um ambiente de aquecimento da economia. E hoje, o governador Tião tem um portfólio de investimento de 1 bilhão e 50 milhões de reais, mas são recursos para investimento, ou seja, para aquelas despesas de capital, que são obras, equipamentos. Quando a gente fala do custeio, que é a despesa de manutenção, de espaços, de prédios públicos, salários dos servidores, aí é onde está a dificuldade. E aí, na hora de priorizar, entre priorizar pagamento do servidor em dia, dos terceirizados, conceder aumentos salariais como recentemente foram concedidos, trabalhar melhorias nos planos de carreira do servidor público, entre fazer isso e de repente destinar um dinheiro de custeio para manutenção de espaço, o governador preferiu assegurar o salário em dia, o aumento, as melhorias nas carreiras, concurso público, como está sendo feito agora a Polícia Civil, Polícia Militar. E aí, para compensar isso, o que é que o governador fez? Usou todo o seu capital político, toda a sua habilidade para captar recursos de investimento. Então, foi uma opção, porque hoje, esse recurso da obra do museu é um recurso que, infelizmente, não pode ser utilizado para custeio. Ele não pode ser utilizado para manutenção de espaços, de prédios públicos, mas ele pode ser utilizado para investimento. E ele faz parte dessa carteira, desse portfólio de 1 bilhão e 50 milhões de reais, que tem, por exemplo, nele também as obras de saneamento básico dos municípios isolados, também investimentos no setor produtivo, nas cadeias produtivas, como os que estão sendo feitos na cadeia produtiva do milho. São os recursos provenientes do PROSER, né? São os recursos do PROSER e também do BNDES, né, e de outras fontes de recursos, de outras operações de crédito, que, de certa forma, nos ajudam a compensar essa dificuldade que nós temos no custeio, muito embora você não possa utilizar dinheiro de investimento para custeio. E outro ponto, para encerrar essa e responder, acho que de forma mais plena a tua pergunta, o outro aspecto que eles colocaram, além dessa questão de estar utilizando um recurso para o investimento na área de cultura, enquanto tem outras áreas prioritárias, a resposta que eu coloquei é que nós não estamos esquecendo das outras áreas. Se a gente for avaliar os recursos que estão sendo investidos na educação, na segurança e na saúde, eles são muitas vezes superiores a esse recurso que está sendo investido no museu ou em toda a área de cultura. Quando a gente soma esses recursos do museu com as obras de recuperação e revitalização dos outros 20 espaços, com todo o orçamento da cultura, tanto custeio quanto investimento, não vai dar 1% do orçamento do Estado. Mas eles dizem que os 32 milhões que são investidos são até maior do que o investimento da polícia, da segurança, para esse ano de 2017. Mas isso não é verdade, por exemplo. Quando a gente olha só o investimento que veio agora de multas de precatório para a polícia, é mais de 20 milhões. Quando a gente olha o recurso que foi captado junto ao fundo penitenciário para melhoria dos presídios, ampliação de vagas, é mais de 40 milhões. Só aí já dá 60 milhões, dá mais de 60 milhões que só essas duas fontes de recurso dá o dobro do recurso do museu. Na segurança. Se eu for avaliar a saúde, a nova unidade do Hospital do Câncer de Barretos, que está sendo construída, e a reforma do NACOM, juntos, dá 42 milhões de reais. Mas muito superior a esse investimento do museu. Se eu for avaliar os recursos que estão sendo investidos na educação, isso eu estou falando só de obras e de investimentos específicos. Se eu for analisar o todo do orçamento da cultura, da educação, da saúde, da segurança, a cultura vai dar 1%,
A educação vai dar mais de 26% de todo o orçamento do Estado, a saúde vai dar mais de 17%, a segurança vai seguramente dar mais de 5%. Então, olha, o orçamento da segurança, quando a gente soma salários dos policiais, dos delegados, dos escrivães, dos peritos, dos agentes penitenciários, eu estou falando de um orçamento de mais de 450 milhões. Então, não dá para dizer que esse orçamento do museu ou o orçamento da cultura todo é maior ou vai resolver o problema da segurança e da educação. E o gestor tem que saber que ele tem que investir na saúde, na segurança, na educação, na produção, mas também na cultura, no esporte, no lazer. Essa é a ciência da administração pública, né? Deputado, nós estamos com nosso tempo estourado, mas de forma rápida. Que mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Olha, uma mensagem de gratidão por tudo que o povo tem conferido aos representantes da Frente Popular, aos mandatos, aos governos, às prefeituras, os nossos vereadores no interior, a nossa bancada de deputados estaduais, e uma mensagem também de esperança, porque nós vamos nos dedicar muito nos próximos meses a construir, junto com a população, junto com a sociedade, essas novas ideias que vão embasar o nosso programa da Frente Popular para o futuro. O que nós queremos debater não é só o que passou, os 20 anos desses nossos governos, que fizeram muito pela qualidade de vida do povo do Acre. O que nós queremos debater é o que vem pela frente. Qual é o desafio do futuro dos próximos 20 anos? E eu tenho plena certeza que nós, não só do Partido dos Trabalhadores, mas de todos os partidos da Frente Popular, se nos dermos as mãos, se nos abraçarmos e nos abraçarmos com o povo, com a sociedade, com os sindicatos, com as ONGs, com os movimentos populares, com a população em geral, eu tenho certeza que nós temos condições de desenvolver grandes ideias que podem ser implementadas pelos nossos políticos, aqueles que vão encabeçar nossas chapas no futuro. E eu tenho fé em Deus e no povo que, se soubermos fazer esse trabalho e soubermos construir juntos de mão dadas, com certeza a população vai mais uma vez confiar na gente. São 7h42. Eu conversei aqui com o deputado estadual Daniel Zen, que é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado e líder do partido na Assembleia Legislativa. Deputada, obrigado por sua vinda ao Bom Dia Rio Branco. Volte sempre. Muito obrigado. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, 18 de maio, agradecendo sempre sua audiência e sua companhia. E lembrando que eu volto amanhã, se Deus quiser, a partir das 6h30 da manhã. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até lá.